Entende? A questão continua, cara. A questão que o Leandro levantou, ela é muito boa e continua de pé. Vamos ver o que o Leandro disse depois disso. E qual a prova que a gente tem que realmente foi para lá? Como que eu provo isso para uma pessoa? A não ser ela crer que isso realmente aconteceu. Então, o Carlos ele falou, olha, um monte de agência espacial colocou sonda em Marte, sonda na Lua. Daí o Leandro faz uma pergunta clara e simples. Como eu posso provar que isso é verdade? Tá? Além da confiança das agências espaciais. Então suponha que eu sou um cara que eu não confio em agência espacial. Porque eu vi ali uns errinhos na ISS, cabos, uns vídeos meio suspeitosos. Não confio em agência espacial. Como é que você me prova agora? Como? Como é que eu te provo que o homem foi à Lua? Vamos lá. Quero trabalhar um assunto aqui com vocês. Presta atenção. Rochas lunares. Observe aqui algumas dessas fotos, tá? Fotos de rochas lunares. Algumas das explorações feitas pelo projeto Apollo, né? Somatizando os astronautas, o projeto de exploração espacial das Apolos, eles trouxeram para o planeta Terra, da Lua, mais de 300 quilos de rochas lunares, as quais foram feitas todos os testes químicos, né? Já se sabe toda a composição química dessas pedras, datação por carbono, etc e tal, e as análises químicas dessas pedras demonstram que não existem semelhantes no planeta Terra. Essas pedras realmente não existem, tais como as pedras que nós conhecemos no planeta. Realmente são pedras lunares. Todas estas aqui que vocês estão vendo, essas fotos, ok? Eu quero explorar então esse assunto com vocês aqui. Vamos falar um pouquinho sobre as pedras lunares. Provas da missão lunar. No período entre julho de 1969 e dezembro de 1972, 7 missões partiram da Terra em direção à Lua, das quais apenas uma não conseguiram pousar, né? Como resultado direto destas missões, existem cerca de 5.771 fotografias e 382 quilos de amostras de solo e rochas lunares, as cápsulas de retorno dos astronautas, além dos dados científicos obtidos com o coletor de partículas solares, as leituras de sismógrafos, a medição da distância da Terra à Lua feita com auxílio de espelhos deixados em 3 missões americanas e 2 soviéticas e tal. Eu não quero falar sobre as fotos feitas na Lua, eu quero falar sobre as amostras de solo. Aqui, ó. Os americanos conseguiram obter 382 quilos de amostras de solo lunar e os soviéticos 326 gramas em 3 missões não tripuladas. As amostras de solo lunar praticamente não têm elementos voláteis e nenhuma umidade, o que indicam que elas não estiveram expostas à atmosfera nem à umidade. Além disso, a proporção de isótopos indicam um longo período de bombardeio por radiação cósmica, na ordem de bilhões de anos, praticamente sem similares na Terra. Nas rochas recuperadas, há ainda as marcas do bombardeio contínuo por micrometeoritos. Atualmente, essas amostras estão em parte em exposições em museus americanos onde estão disponíveis para qualquer pesquisador que estiver fazendo experimentos. De fato, cerca de 400 amostras são enviadas todos os anos para cientistas do mundo inteiro, a maioria delas retornando após os ensaios realizados. Ou seja, é praticamente público esse conhecimento. Uma das alegações sobre as rochas lunares é que elas teriam sido colhidas na Antártida. As pessoas que dizem que as amostras das rochas lunares são falsas. Dizem o quê? Foram colhidas na Antártida e que são meteoritos. Mas meteoritos apresentam duas coisas que as amostras lunares não têm: uma crosta queimada, resultante das altas temperaturas da reentrada, e contaminação com gases e umidade da atmosfera. Outras alegações é que se trata de rochas colhidas no fundo do mar, mas se fosse este o caso, haveria contaminação por umidade, que é inexistente nas amostras lunares. Outra alegação é de que o conhecimento avançado de cerâmica da NASA teria sido usado para criar as rochas lunares, que absurdo, né? Mas nenhum processo de falsificação moderno consegue reproduzir, ao mesmo tempo, todas as características do solo lunar, resultando em um produto que qualquer geólogo ou mineralogista pode identificar como sendo uma fraude. Finalmente, há alegações de que as amostras americanas foram colhidas da mesma forma que as amostras soviéticas, usando sondas autônomas, mas este argumento apresenta algumas falhas graves. É porque o pessoal diz assim:
Os soviéticos eles colheram atualmente amostras de solo lunar com sondas não tripuladas. Então, as rochas que foram que os americanos conseguiram também podem ter sido recolhidas de forma não tripulada. Mas aí é que está a questão. A tecnologia atual de recolha de amostras é capaz de recuperar no máximo 150 gramas de cada vez. Admitindo uma média de 100 gramas por coleta, seriam necessários 3.820 missões para a Lua para conseguir coletar 382 quilos de amostra. E mesmo assim, algumas amostras de rocha pesam vários quilogramas, que não poderiam ser recuperadas com a tecnologia atual. Os soviéticos desenvolveram tecnologia para coletar amostras do solo na Lua e retornar para a Terra com elas. Os americanos tinham a tecnologia de coleta e análise de amostras, que foi usada na Lua pelas sondas Surveyor e em Marte mais recentemente pela sonda Fênix, mas nunca desenvolveram tecnologia para enviar estas amostras de volta à Terra. Até hoje, a NASA não desenvolveu esta tecnologia. Ou seja, como vocês viram lá no início do artigo, dizia o seguinte, que os soviéticos, a NASA, ela obtém 382 quilos e os soviéticos 326 gramas. Gramas por quê? Porque a coleta feita pelos soviéticos foi feita a partir de sondas não tripuladas e essa tecnologia não é capaz de trazer mais de 100 gramas por vez. Aqui nós temos uma foto do arnotosito ferroso lunar, coletado pela Apollo 16 no Planalto Lunar, perto da cratera de Descartes, né? Esta amostra está atualmente em exposição no National Museum of Natural History em Washington. Aqui nós temos uma tabela mostrando, né, as quantidades que foram recolhidas pelas missões. Apollo 11, 22 quilos, Apollo 12, 34 quilos, Apollo 14, 43 quilos, Apollo 15, 77 quilos, Apollo 16, 95 quilos, Apollo 17, 111 quilos. Subtotal de 382 quilos de amostras lunares. Rocha lunar é a rocha formada na Lua. O termo também é aplicado amplamente a outros materiais lunares recolhidos no decurso da exploração humana na Lua. Em geral, as rochas coletadas a partir da Lua são muito antigas em comparação com as rochas encontradas na Terra, medido por técnicas de datação radiométrica. Elas variam em idades de cerca de 3,16 bilhões de anos para amostras de basalto provenientes dos mares lunares, até cerca de 4,5 bilhões de anos para rochas vindas do Planalto. Com base nas técnicas de datação por contagem de crateras, acredita-se que as mais recentes erupções basálticas tenham ocorrido em cerca de 1,2 bilhões de anos atrás, mas se não possuem amostras destas levas. Em contraste, as idades das rochas mais antigas da Terra são cerca de 3,8 bilhões de anos, um valor substancialmente diferente da Lua. Ou seja, as datações mostram que essas pedras elas não existem no planeta Terra em função da sua datação de bilhões de anos. Atualmente existem 3 fontes de rochas lunares na Terra: aquelas coletadas pelos Estados Unidos no projeto Apollo, as amostras trazidas pelas missões lunares da União Soviética e rochas que foram expelidas naturalmente da superfície lunar por colisões e posteriormente caíram na Terra como um meteorito lunar. Essas que caem como meteorito, elas têm a peculiaridade de serem queimadas na sua crosta, né, em função do atrito com a reentrada na atmosfera. Durante as 6 excursões da Apollo à superfície lunar, foram recolhidas 2.415 amostras, pesando um total de 382 quilos, sendo que a maioria dessas rochas foi coletada durante a missão Apollo 15, 16 e 17, certo? Desde 1980, mais de 120 meteoritos lunares, representando cerca de 60 diferentes eventos, foram coletados na Terra, com uma massa total de 48 quilos. Essas são as amostras oriundas de meteoritos que vieram da Lua, né? Quase todas as rochas lunares são pobres em voláteis, como o potássio ou sódio, e estão completamente desprovidas de minerais presentes na água da Terra. Em alguns sentidos, as rochas lunares estão relacionadas com as da Terra, como em uma composição do elemento oxigênio. Não entendi o que dizer isso, mas o fato é que elas não possuem, elas são pobres em voláteis, ou seja, potássio e sódio, e são completamente desprovidas de minerais presentes na água. Elas não possuem contato com a umidade. As rochas lunares de Apolo foram coletadas utilizando uma variedade de ferramentas, incluindo martelos, ancinhos, colheres e tenazes. A maioria delas foi fotografada antes da coleta para registrar o estado em que foram encontradas. Em contrastes com a Terra, grandes
porções da crosta lunar parecem ser compostas de rochas com alta concentração do minério anortita. Alguns basaltos têm valores relativamente elevados de ferro. Além disso, alguns dos basaltos têm níveis muito elevados de titânio, na forma de ilmenita. Também um novo minério foi encontrado na Lua, a armacolita, nomeado em honra a 3 astronautas da missão Apollo 11, Armstrong, Aldrin e Collins. Essa é uma nova espécie de minério encontrado, né? A armalcolita, ela é desconhecida no planeta Terra. Aqui nós temos uma imagem da pedra Gênesis, trazida pela missão Apollo 15. Essa pedra aqui ela é bem famosa, deixa eu ver aqui o que fala sobre a Gênesis, né? Pedra Gênesis na instalação de laboratório de amostras lunares. A pedra Gênesis é uma amostra de uma rocha lunar encontrada na cratera Spur e obtida pelos astronautas David Scott e James Irving em 1º de agosto de 1971 durante a segunda atividade extraveicular da Apollo 15. Ela atualmente está guardada na instalação de laboratórios de amostras lunares no Centro Espacial Lyndon B. Johnson, em Houston, Texas. Análises químicas da pedra Gênesis indicam que era um anortosito, composta principalmente de um tipo de feldespato plagiosclásio, conhecido como anortita. A pedra foi formada nos estágios iniciais do nascimento do Sistema Solar, aproximadamente 4 bilhões de anos atrás. Certo? Muito interessante, né? Então, gente, voltando lá, a quantidade de pedras, de materiais retirados do solo lunar por missões espaciais é enorme. Não é uma ou duas pedras, foram coletadas centenas de pedras oriundas da NASA. Olha só essa aqui até, deixa eu ver. As fotos são muito legais, né? Porque é uma porrada de foto mesmo. Olha só essa aqui, que legal. Deixa eu ver outras. É uma porrada de foto, né? Não sei como é que o povo ainda pira nessa onda. É como se realmente todas essas amostras fossem falsas, né? Não sei o que pensam. Olha só. É um monte, Aqui, ó. A quantidade é impressionante. NASA vai abrir depósito. É possível produzir oxigênio. Rocha lunar. É uma porrada mesmo. Mas eu vou encerrando por aqui. Daria de falar mais coisas, né? Tem muito assunto a respeito das rochas lunares. Mas eu vou encerrar por aqui o vídeo, porque já... Olha só essa. Olha só, rocha lunar, tá vendo? Não há como encontrar semelhantes no planeta Terra. São rochas realmente oriundas da Lua através das missões espaciais. Um abraço.